Olá, seja bem-vindo ao nosso Liturgia Diária. Cor litúrgica, verde. 27ª semana do Tempo Comum. Sexta-feira de 11 de outubro de 2024. Primeira leitura. Leitura da Carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, ficai pois cientes que os que creem é que são verdadeiros filhos de Abraão. E a Escritura, prevendo que Deus justificaria as nações pagãs pela fé, anunciou, muito antes, a Abraão, em ti serão abençoadas todas as nações. Portanto, os crentes são abençoados com o crente Abraão. Aliás, todos os que põem sua confiança na prática da lei estão ameaçados pela maldição, porque está escrito, maldito quem não cumprir perseverantemente tudo o que está escrito no livro da lei. Pela lei ninguém se justifica perante Deus, isso é evidente porque o justo vive da fé. E a lei não se funda na fé mas no cumprimento, aquele que cumpre a lei, por ela viverá. Cristo resgatou-nos da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pois está escrito, maldito todo aquele que é suspenso no madeiro. Assim a bênção de Abraão se estendeu aos pagãos em Cristo Jesus e pela fé recebemos a promessa do Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsório. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. Eu agradeço a Deus de todo o coração junto com todos os seus justos reunidos. Que grandiosas são as obras do Senhor, elas merecem todo o amor e admiração. O Senhor se lembra sempre da aliança. Que beleza e esplendor são os seus feitos. Sua justiça permanece eternamente. O Senhor bom e clemente nos deixou a lembrança de suas grandes maravilhas. O Senhor se lembra sempre da aliança. Ele dá o alimento aos que o temem e jamais esquecerá sua aliança. Ao seu povo manifesta seu poder, dando a ele a herança das nações. O Senhor se lembra sempre da aliança. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Agora o príncipe deste mundo há de ser lançado fora, quando eu for elevado da terra, atrairei para mim todo o ser. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio. Mas alguns disseram, é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas, quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava, e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos, à procura de repouso, não o encontrando, ele diz, vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai, e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E, entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. A unidade no reino de Deus e a vigilância contra o mal. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje o Evangelho nos traz uma mensagem profunda sobre a luta entre o bem e o mal, e a importância de estarmos unidos a Cristo para não cairmos nas ciladas do inimigo. Em Lucas 11, 15 ao 26, vemos que Jesus estava expulsando demônios, e apesar de sua ação libertadora e poderosa, havia quem questionasse sua autoridade, insinuando que ele agia pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Jesus,
como sempre, responde com sabedoria e clareza. Ele nos ensina que todo reino dividido contra si mesmo será destruído. Isso vale tanto para o reino de Deus quanto para as nossas vidas. Quando nos dividimos internamente, quando nosso coração está dividido entre servir a Deus e seguir o mundo, acabamos nos autodestruindo. Da mesma forma, uma família, uma comunidade ou uma igreja que vive na divisão está condenada à ruína. Jesus alerta sobre a importância da unidade, pois somente ela nos fortalece na caminhada rumo ao reino dos céus. O poder de Cristo e a falsa acusação. Os que acusavam Jesus de agir pelo poder de Beelzebu estavam cegos pela inveja e pela incredulidade. Eles não conseguiam enxergar o dedo de Deus nas ações de Cristo. Porém, Jesus deixa claro, se ele expulsa os demônios pelo poder de Deus, isso significa que o reino de Deus já está presente no meio deles. Este é um ponto muito importante para nós. O reino de Deus não é algo distante ou inalcançável, mas algo que já começou em nosso meio por meio da ação de Jesus. Isso nos leva a refletir sobre a presença de Deus em nossa vida diária. Quantas vezes somos incapazes de reconhecer os sinais do amor de Deus, as suas intervenções em nosso favor, por estarmos distraídos ou presos às nossas próprias preocupações? Assim como aqueles que acusaram Jesus, podemos, em muitos momentos, deixar que a cegueira espiritual nos impeça de ver o quanto Deus está agindo ao nosso redor. Precisamos abrir os olhos da fé para perceber o dedo de Deus em cada detalhe da nossa existência. A luta espiritual e a vigilância. No Evangelho de hoje, Jesus também nos alerta sobre a luta espiritual que enfrentamos diariamente. Ele nos fala de um homem forte que guarda sua casa com segurança, mas um homem mais forte chega, vence-o, e toma seus bens. Quem é esse homem forte? Ele representa o inimigo, Satanás, que tenta manter as pessoas sob seu poder. Mas Jesus é o homem mais forte, que veio para derrotar o inimigo, arrancando-lhe o poder e libertando aqueles que estavam aprisionados. Contudo, essa libertação exige de nós vigilância e perseverança. O Evangelho nos ensina que, quando o espírito mau é expulso de uma pessoa, ele vagueia por lugares desertos, e não encontrando repouso, tenta voltar àquela pessoa. Se a encontra vazia, varrida e arrumada, ele volta com outros 7 espíritos ainda piores, e a condição da pessoa se torna pior do que antes. Aqui, Jesus nos adverte para que não fiquemos apenas satisfeitos em afastar o mal de nossas vidas, mas que nos mantenhamos constantemente preenchidos pela graça de Deus, pelo Espírito Santo. Uma casa vazia, varrida e arrumada simboliza uma vida em que o mal foi expulso, mas onde não há presença ativa de Deus. Quando não estamos repletos do amor de Cristo, do Espírito Santo e dos sacramentos, deixamos espaço para que o inimigo volte com ainda mais força. A necessidade de escolha e compromisso. Quem não está comigo, está contra mim, e quem não recolhe comigo, dispersa. Com essas palavras, Jesus nos faz uma chamada urgente para tomarmos uma decisão clara em nossa vida espiritual. Não há espaço para neutralidade quando se trata do reino de Deus. Não podemos viver uma fé morna ou dividida. Ou estamos com Cristo, ou estamos contra Ele. E estar com Cristo não significa apenas segui-lo nos momentos de alegria ou quando é conveniente, mas também nos desafios, nas tribulações e nas batalhas espirituais. Cristo nos convida hoje a estarmos do seu lado, a sermos seus discípulos comprometidos, a sermos vigilantes e cheios do Espírito Santo. Devemos reconhecer que nossa luta não é apenas contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais do mal que tentam constantemente nos afastar de Deus. Por isso, nossa vida de fé deve ser dinâmica, viva, cheia de oração, de leitura da palavra, de participação nos sacramentos, de caridade e serviço. Conclusão. Meus irmãos e irmãs, que este Evangelho nos inspire a renovar nosso compromisso com Cristo, a fortalecer nossa união com Ele, e a sermos vigilantes contra as ciladas do inimigo. Que possamos sempre reconhecer o dedo de Deus agindo em nossas vidas, e não permitir que nossa casa espiritual fique vazia e vulnerável. Que o Senhor seja sempre o centro da nossa vida, e que permaneçamos firmes na sua graça. Bênção final. Que o Senhor Todo-Poderoso nos abençoe e nos proteja de todo o mal. Que Ele nos fortaleça na fé e nos dê a graça de permanecermos sempre unidos a Cristo, nosso Salvador.
Que Maria, nossa Mãe Santíssima, interceda por nós e nos ajude a sermos vigilantes em nossa caminhada espiritual. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós e permaneça para sempre. Amém.